Meu nome é Basília Rodrigues, eu sou jornalista de política, tenho carreira com mais de 16 anos, passando por diversos veículos, especialmente rádio e TV, mas nesse mundo da multiplataforma, eu também já me dediquei a publicar somente para site, fazer conteúdos exclusivos para as redes sociais, para mídias digitais, também já fiz impresso, né, em uma revista local. Eu sou uma mulher negra, estou vestida com uma blusa de tom cobre e o cabelo em um coque, que é um dos penteados que eu mais gosto de usar, que é muito fácil, né? Colocar todos os cachos aqui dentro. É isso. Basília, e como é que você chegou no jornalismo? Por que você escolheu jornalismo como profissão? Olha, essa é uma das perguntas que eu acho que todos os profissionais de jornalismo se fazem diariamente, né? Porque diante de tantas dificuldades, né? Alguns paradoxos da própria carreira ou do mundo que a gente vive hoje, muito disso em função da internet, das mídias digitais, né? Entre o ser e não ser no offline, no online, às vezes a gente para e pensa, por que que eu virei jornalista? Então, voltando a uma época que não tínhamos tantas mídias, 16, mais do que isso, né? Uns 20 anos atrás, eu queria uma profissão em que eu pudesse falar bastante e estar em contato com outras pessoas. Sempre fui uma pessoa de um perfil analítico, ainda que não fosse bem essa palavra que a gente usasse na época. Era muito falastrona ou aquela que gosta de explicar tudo, né? Daí, com o tempo, e em função até da própria profissão, aí eu me tornei uma analista de política, porque de fato sempre gostei muito de esmiuçar as coisas, de entender antes de abrir a boca para falar com outras pessoas. Então, na época, eu pensei em três carreiras possíveis: ser professora, que é a arte de explicar, ou então seguir por uma carreira profissional, por uma carreira internacional, porque aí eu pensei, vou viajar bastante, estarei em contato com outras pessoas, até que também surgiu a ideia de fazer jornalismo, porque seria uma profissão em que eu iria escrever muito, falar bastante e explicar coisas para outras pessoas, inclusive dentro e fora do país, né? Então eu acabei enveredando pelo jornalismo sem ter uma noção do mercado de trabalho. Eu fui mais pelas minhas características pessoais, de gostar de falar, de explicar e de estar em contato com outras pessoas, inclusive com pessoas que eu não conheço. Então, sempre falei com desenvoltura também com pessoas que não fossem do meu ciclo pessoal, para explicar coisas difíceis. E aí, na carreira em si, então, primeiro eu fui estagiária, né, como 99% das pessoas que se formam, né, todo mundo passa aí por um estágio, e ali eu logo me diferenciei, né, eu acabei correndo mais rápido na carreira por gostar de coisas que ninguém queria fazer, assuntos que ninguém gostava, ou porque o assunto era considerado chato ou porque era difícil. E aí entra em jogo a minha paixão, que foi uma coisa que eu descobri no último ano aí de faculdade, de gostar de leis, de regulamentos. Então, não à toa, a primeira área do jornalismo em que eu me destaquei foi o judiciário. Primeiro, a gente faz aquela política local, como todo mundo, né? Cuida do noticiário local antes de ir para a rede, ou quase todo jornalista. E a política local que eu fazia era muito de explicar por que aquela lei estava sendo aprovada e no que aquilo iria dar. Então, eu vejo muita simplicidade no estudo das leis quando eu olho sob o aspecto de o quanto isso impacta na vida das pessoas. Existe até um jargão no nosso jornalismo que é o tal da história da Dona Maria. Apesar de eu achar meio chato ficar falando da Dona Maria, ainda mais eu tenho duas Marias em casa, é mais ou menos por aí, é tentar buscar a simplicidade com as palavras simples, com o objetivo mesmo de chegar a esse que é o nosso principal cliente, que é o espectador da notícia, para tornar o que é difícil fácil.
Nós somos jornalistas, temos à disposição especializações, né? Eu sou especializada em História, Cidadania e Identidade, então tem uma veia aí social. Muitos dos nossos colegas fazem especialidade em jornalismo investigativo, política, economia, mas não somos políticos, não somos economistas. Alguns são até, né? Acabam fazendo outra graduação, mas tudo é uma questão de construção e de tempo. Em via de regra, somos jornalistas e fazemos aperfeiçoações, né? Aperfeiçoamentos, com a palavra certa. Em via de regra, somos jornalistas e fazemos algum curso para nos aperfeiçoar, né? Alguma graduação que surja depois, aí é um outro momento da carreira. Então, a partir do que eu tinha de conhecimento, que era o jornalismo e essas características básicas do gostar de explicar, para mim, foi o norte da minha profissão, que é sempre, foi e é, e eu acredito que será, simplificar as coisas. Porque chega um momento ali no jornalismo, que é até porque a gente tem contato com pessoas muito inteligentes, algumas até relevantes do ponto de vista financeiro, a gente acaba aprendendo formas, construções de frases e palavras que não fazem parte de boa parte da população brasileira, não estão inseridas no vocabulário de boa parte da população brasileira. Então, você está escolhendo conversar só com um grupo, né? Só com uma faixa ali da sociedade. E não é a escolha certa. Em alguns momentos, alguns ambientes, faz parte você se colocar de maneira mais polida, né? Não é uma questão de educação, mas uma questão de mostrar o conhecimento. Só que para quase todas as situações, o importante é você se fazer compreendida. E isso realmente fica mais fácil quando você usa um vocabulário que é entendido pelas classes sociais de A a Z, dá para se dizer assim. Ai, perfeito. E Brasília, você passou por diferentes veículos, assim, modalidades, né? Impresso, rádio, TV. Para você, qual que é a diferença de se comunicar em cada um deles? Eu acho que em todos eles o importante é se fazer compreendido pelo seu espectador. Então, por mais que a gente saia do jornalismo, vendo as diferentes mídias em caixinhas separadas, cada dia que passa eu vejo que elas estão mais unidas. Você precisa saber fazer um pouco de cada uma, né? Esse profissional multiplataforma, ele já é para sair da faculdade sendo este profissional que não tem resistência, né? Ou seja, não é contra nenhum tipo de mídia. Independentemente das diferenças técnicas, esses tipos de jornalismos comungam de um princípio, que é de informar. Então, eu vou informar da maneira mais fácil, da maneira mais difícil. Entre as diferenças que eu posso destacar, tem muito de como o profissional se percebe. Então, na televisão, existe uma grande preocupação com a embalagem do presente, mais do que com o que está no presente. Então, tem muitas pessoas que se vendem pelo visual, que se apresentam pelo pacote, mas muitas vezes essa caixinha é oca. Na rádio, como você não está vendo o profissional, então você não sabe se é negro, se é branco, se é jovem, se é velho, você fica muito ligado ao sentido das palavras, né? E também, claro, ao tom da voz daquele profissional. É a única marca pessoal do profissional na rádio é o tom da voz. O restante é mais técnico, que aí vai de cada um, se é um bom jornalista ou não, se apurou direito ou não, mas uma marca identitária, digamos assim, na rádio é a voz. Na televisão é tudo. Como estão as unhas, como é a expressão do rosto, o óculos está torto ou o óculos está certo, a roupa está passada, a pessoa tem postura, como é que está o cabelo? Então, é uma série de preocupações não jornalísticas.
Isso acho que faz parte, por isso que algumas pessoas vão pela TV, outras pessoas vão pelo rádio, ainda que tenham que saber tudo, mas ser desatenta às questões jornalísticas em qualquer meio de comunicação em que você trabalhe distorce o que é o jornalismo, que é você apurar o que de fato é importante a ser divulgado e transmitir isso de uma maneira simples. Quando você observa outras questões que não são jornalísticas, o produto, né, ou o produto final de todo esse trabalho pouco informa. Parece ser mais uma peça para você se mostrar do que, de fato, para você ser jornalista, para você reportar, fazer a comunicação mudar a vida das pessoas. Compreendo também que uma coisa é você ter tempo para fazer uma reportagem de fôlego, outra coisa é você ficar ali no rame-rame do dia a dia. Tudo faz parte. Tem situações em que você vê grandes jornalistas dando uma notícia muito pequena, porque é do tempo, é algo ali do imediatismo, da dinâmica, em especial do audiovisual, né? Que é tudo na hora, tanto na rádio quanto na TV. Só que, mesmo assim, aquele profissional que está preocupado com a informação e menos com a aparência, ele consegue entregar um conteúdo com uma qualidade diferenciada. No impresso, eu sempre busquei uma linha meio radiofônica em alguns dos textos que eu fiz ou que eu editei, que é sempre frases mais curtas, muitos personagens, porque eu acho que o jornalista ele é um canal que leva a notícia, então eu não necessariamente sou a fonte. Enquanto analista é diferente, porque aí eu estou concatenando as ideias. Mas enquanto repórter, eu tenho que encontrar as fontes e levar para o espectador daquela notícia. Então, como que eu posso fazer isso no impresso, né, no texto escrito? Pelas aspas, ao meu ver, né? De todas as mídias, foi a que eu menos me envolvi, foi com a impressa. Mas uma lógica que eu tirei ainda dos primeiros semestres da faculdade é buscar verbos diferentes para explicar o mesmo. Tem um momento ali no jornalismo que a gente choca muito com ele afirmou, ele disse. Então, ele não fez mais nada do que falar, né? Aquela fala não foi um destaque, ele destacou, ou foi uma informação, ele informou, porque às vezes a pessoa afirma, mas ela está dando no tom de uma divulgação. Então, ela informou. Então, eu sempre busquei, desde o primeiro semestre de jornalismo, uma coisa muito simples, que foi de uma lista de verbos que a professora de português, né, que a gente tem o português no primeiro semestre de faculdade, nos deu. Na época, era uma turma imensa. Bom, muitos anos atrás, 2005, 2006, tinham 60 alunos na sala de aula. Isso não acontece mais, sim. O jornalismo ele está muito mais fragmentado, inclusive muitas pessoas que acham que nem precisam do diploma para ser jornalista, para informar. E eu sempre tive muito amor pelo uso das palavras. Então, na rádio eu já fazia isso, na TV não é diferente. E se for para destacar algo que se associe mais com o impresso, seria então essa utilização das frases curtas e de uma diversidade de verbos, né? Que é quase sempre o sentido do que você está fazendo, né? Do ser e estar. Então, acho que essa é uma forma muito fácil para você explicar as coisas, usar os verbos corretos. Nem sempre sai certo, mas a gente tenta. E Basília, falando um pouquinho da política ali, né? Como é que é lidar nesse dia a dia, até com as fontes, com pessoas ali que são tomadoras de decisão, como é que você define o que é notícia ali, né? Acho que principalmente congresso, ou enfim, todos os ambientes que você passou, às vezes é muita informação, muita coisa, como é que você vai pincelando ali e se relacionando com essas fontes? Existem notícias que viram notícias, né, ou informações que viram notícias por causa do peso dos personagens. A gente que faz política, então, de certa forma, tem até uma certa
facilidade de conseguir informações, porque a gente está por dentro da agenda do presidente da República, do presidente do Congresso, do presidente do Supremo Tribunal Federal, só para ficar em 3 exemplos. Então, o que eles fazem é uma informação, mas pode virar uma notícia pelo peso do que está sendo comentado nas reuniões, nas agendas, e também porque eles estão no encontro. Às vezes o encontro acontece todo mês, mas quando eles estão, aí é notícia, porque o presidente da República foi. O que estas autoridades falam, fazem, e as combinações entre elas, ou seja, anúncios em comum, ideias em comum, políticas que vão ser adotadas em conjunto, isso é um exemplo de notícia. Porém, chega uma hora que você observa que está fazendo, então, um jornalismo de agenda, né? Que é um jornalismo, como eu falei antes, fácil, de você abrir o site, né? No caso desses ministros, desses presidentes, e ver o que ele vai fazer hoje. Então, é como se a notícia sempre estivesse na palma da sua mão. Então, se é fácil para você, pode ser fácil para qualquer pessoa. Quem está se formando agora, quem nem é jornalista, né? Ou quem não tem profissão nenhuma. Tantos influencers, pessoas aí na internet que, por eu até concordo, uma capacidade cognitiva muito boa, compreende ali como que o jornalista age. Então, pronto, vou repetir e acabou, vai dar certo. Mas não é só isso. Outro ponto de partida são as declarações. Quando você tem uma boa agenda, às vezes nem precisa ser exatamente uma boa agenda, mas você tem o telefone das pessoas certas, você pega uma aspa daquela pessoa, liga para aquela pessoa, pronto, já é a notícia também. Então, ser jornalista é você ter um bom network? É também, porque você precisa compreender o que aquele ministro, aquele presidente de alguma empresa, autarquia, ou mesmo os presidentes dos poderes, está dizendo. Então, eu vou ser uma secretária, eu não vou ser uma jornalista. Entenda, isso é uma parte de todo o jornalismo. Eu também compreendo as razões dessa parte, assim como eu critico, porque se antes eu estava falando de jornalismo de agenda, então agora você faz o jornalismo declaratório, que é aquele jornalismo de você estar na frente de um prédio público, um ministério, que seja, e aí o nome principal daquela pasta sai, você coloca o seu gravador, microfone, faz uma pergunta, tudo que ele falar é notícia. Então, pensa, se tudo que ele falar é notícia, você tem que estar lá, ou conseguir recuperar depois. É importante fazer, faz parte, mas aquilo não é a parte exatamente mais importante ou a maior parte, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje eu vou escolher qual tipo de jornalismo. Um jornalismo de agenda, um jornalismo declaratório, um jornalismo analítico, que aí eu chamo atenção para um terceiro tipo, que ele vai além da notícia. Você está ali com a notícia, que é o que a pessoa disse, ou o que a pessoa fez naquele dia, ou o que ela vai fazer, porque às vezes a agenda é divulgada com antecedência. Mas no que aquilo vai dar? De onde nasceu aquela ideia? Quais as repercussões? Muitas vezes você está no governo X e aí você vê que uma atitude é muito parecida com aquela tomada no governo Y, ainda que fossem 2 governos rivais, mas eles estão adotando o mesmo método de comunicação e de ação. Isso é parte da sua bagagem. Isso livros podem lhe dar, né? Porque os livros estão aí para contar as histórias. A conversa com pessoas mais experientes também podem lidar, né? As conversas com pessoas mais experientes também podem lidar, mas o jornalismo de WhatsApp não, porque aí é um quarto tipo de jornalismo, que é o que chega na sua rede social e você dá, que é um jornalismo telegráfico, né? São alguns caracteres que só porque foi quem postou no momento certo de postar, vira uma notícia. O jornalismo analítico, que é aquele terceiro que eu citei antes,
e a gente pode ficar aqui pensando tantos outros, né? É uma infinidade quando você se propõe a fazer uma avaliação por categorias do que você encontra no jornalismo. O jornalismo analítico, ele requer tempo. E eu também pontuo bagagem. Então, às vezes, eu estou ali assistindo a TV ou ouvindo discussões na rádio, não dá para perceber muito bem no impresso, porque é uma coisa mais seca, né? Você não consegue interpretar exatamente o que a pessoa quis dizer escrevendo aquilo. Por isso que eu vou, então, citar aqui como exemplo a TV e a rádio, de jornalistas muito jovens falando: nossa, gente que está aí há 30 anos esperando a reforma tributária ser aprovada, e a pessoa tem 25. Então, a menos que ela, né, numa outra vida, tenha participado dessa cobertura, algumas frases, elas são ditas com um peso para, para gerar engajamento, para gerar impacto mesmo na população, mas elas são falsas, porque na prática as pessoas não viveram aquilo. Mas, enfim, questão geracional, eu acho que com o tempo eu também não vivi o 89 do Collor, porque eu tinha 1 ano de idade. Eu posso comentar como algo que ouvi dizer e que estudei, mas eu nunca poderei comentar como algo que eu vivi. Mas não é isso que, ao que parece, as redes sociais são demandadas e querem entregar. São demandadas a entregar e querem fazer esse papel de entregar. São sempre os senhores da informação, aqueles que sabem tudo, né? Como se já tivessem nascido sabendo. E você olha, são pessoas muito jovens. Existem adolescentes com uma capacidade cognitiva ou de retórica muito melhor do que nós, aí na faixa dos 30, do que outras pessoas 40, 50 anos, pela facilidade das redes sociais, de tanto ouvir as pessoas falando, assistir vídeos. Eles falam muito bem, mas eles não sabem do que eles estão falando. Isso precisa estar chipado, né? Isso precisa estar, só para um termo da moda, não sei qual usar agora. Isso precisa estar mais bem decodificado por quem assiste. Falta um pouco dessa educação digital para as pessoas, né? Até para elas saberem valorar as informações, porque às vezes, só porque está na internet, está num hype, né, usando um termo da moda novamente, só porque está sendo muito ouvido, assistido aquele vídeo, parece que ele é certo, parece que ele foi validado, né, pela aquela quantidade de acessos e informações, né, que repercutiram a partir dele, mas era uma origem errada, às vezes, de uma pessoa que não viveu o fato, ou pior, alguém que nem mesmo foi atrás estudar o fato. Erros acontecem. Só que eu noto, e eu acho que as redes sociais ampliaram isso, eu noto que existem pessoas que trabalham no erro. Tem uma expressão que fala assim: trabalham com o próximo erro, porque já sabem que vão errar de agora, então já estão pensando no próximo erro. E, infelizmente, esse conteúdo ilusório, né, esse conteúdo oco, que tem boa embalagem, mas pouca informação, entrega, engaja, influencia muito. O espectador da notícia precisa saber disso. Então, quando eu estou citando, você, por estar me entrevistando, tá falando do tipo de jornalismo que eu faço, mas eu destaco também de outros colegas profissionais que eu conheci na CBN, na Rádio CBN, onde eu fiquei 12 anos, que eu conheci na CNN, onde hoje eu tenho 4 anos, e tantos outros veículos que eu não trabalhei tão a fundo, mas perpassei por eles. Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, de amigos, o Globo, o Estadão, pessoas que eu conheço e que fazem jornalismo sério, em que elas imprimem esta preocupação com que estão entregando. Elas são muito demandadas a ter sempre uma informação diariamente. Baseada em quê? Né? Esta é uma informação ou essa é uma notícia? Porque nem toda informação é notícia. Não é algo que vá mudar a sua vida. Eu vejo que existe aí um grupo de jornalistas obstinado em entregar o jornalismo de verdade, fazer o jornalismo por questões jornalísticas,
mas há um meio que pressiona. Posso dizer que esse meio na TV é muito maior, há um meio que pressiona por você fazer um jornalismo por fatores não jornalísticos. Então é mais um jornalismo de aparência. Parece que informa, né? Tem até uma expressão, como é que é? Tem nariz de... Como é que a gente fala? Nariz de cachorro, sei lá, nariz de gato, pata de gato, mas não é gato. Tem umas expressões assim. Então, tem jornalismo que tem título, subtítulo, aspas, foto, mas não tem notícia. Tem jornalismo que tem uma pessoa falando, tem sonora, tem cabeça, mas também não tem notícia. Então, a gente está vivendo um mundo tão hiper informado que é. Mas aí você pensa, se são informações sem qualidade, então a gente está vivendo um mundo hiper desinformado, porque as pessoas estão recebendo muito conteúdo, só que pouco daquilo informa. É um conteúdo oco. Pouco daquilo realmente vai fazer diferença nas suas vidas. Antigamente, até na época da faculdade, eu via muito assim: escolha os livros que você vai ler, porque você terá poucos anos de vida, né? Você vai ter o quê? 50, 80, 100 anos de vida? Se você parar para pensar, claro que 100 anos é bastante, mas nem todo mundo chega a essa idade. E ainda mais a partir da fase adulta, que a gente se envolve ainda mais com livros mais profundos. Escolha os livros que você vai ler, porque você não vai ter muito tempo. Então, escolha as mídias com as quais você está se informando, porque você pode fazer escolhas, tomar decisões muito erradas e aí sim viver menos ainda, né? Seja por escolhas erradas do ponto de vista de políticas públicas, de escolhas políticas, e até da chamada pauta de costumes. Ó, Mariana, eu falo bastante, viu? Vou até ligar o ar-condicionado aqui. Não, para mim é ótimo, Porque para mim é isso vai me fazer maravilhoso. pensar tanta coisa. Eu sou uma pessoa revoltada, eu acho, sabe? Eu tô lá na frente fazendo jornalismo, vendo tudo que está acontecendo, o tipo de informação que as fontes vendem, que tem muita gente que acha que o jornalista é mau caráter. Não é isso. Às vezes você faz o bolo com os ingredientes que você tem, né? Ali você tem que entregar rápido, e o que a fonte entrega é falso. Ué, mentira? Não necessariamente, mas não tem aquela dimensão que ele quer dar. Pelo contrário, às vezes a informação é verdadeira mesmo, porém sem nenhuma importância. Mas o jornal vai começar e você só tem um ovo para fazer um bolo de 3 quilos, que demandaria mais ovos. Então, coloca esse ovo aí, vamos vendo o que vai vir ao longo do dia. Vai que o almoço é melhor. Então, eu tento publicar o que é verdade. Tento não, eu publico o que é verdade e eu tento publicar só o que tem dimensão prática na vida das pessoas, para o conhecimento de como se movimenta a política aqui em Brasília, ou porque, de fato, elas vão precisar daquela informação para ter acesso, por exemplo, a algum serviço público, ou para tomar algum outro tipo de decisão, até mesmo com uma decisão política, né? Uma decisão política eleitoral. Mas a gente, jornalista, tem que ter muita compreensão da realidade das informações que a gente trabalha. Não dá e não acontecerá de você vencer um prêmio Pulitzer todos os dias, né? Você ganha um prêmio importante, seja pelo profissional que você é ou pela reportagem que você fez, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 3 anos. Você pode ter boas informações diariamente, mas aquela informação que te faz sentir, foi por isso que eu fiz jornalismo, a gente tem que ser realista. No dia a dia, a dinâmica do melhor não é assim, real e imediata, né? Leva-se um tempo para que a melhor informação aconteça.
Às vezes é uma questão de momento, às vezes é uma questão de como com as pessoas com quem você conversa e também como você está se sentindo, porque tem dias bons e tem dias ruins, né? Nem todos os dias a gente é a Mulher Maravilha, ainda que pareça. Ai, maravilhosa. Mas você tocou num ponto muito importante, Basília, vários pontos muito importantes, mas o que me pegou a questão da apuração, né? Que é meio que a essência do que a gente faz, e da honestidade dessa apuração quando você transmite para o público. Então, isso que você coloca, né? Da pessoa assumir uma informação como se fosse verdade, né? Ah, a gente está aqui vivendo isso há 50 anos, não sei o quê. Da onde você tirou, né? É um pouco, às vezes, que você informa, né? Segundo fulano de tal é isso, segundo a fonte tal é isso, que já muda, né, a natureza daquilo que você está informando. E eu acho que isso esbarra também no caráter educativo do jornalismo, né? Que é você ser honesto com a população e falar, olha, a fonte é essa, é assim, foi assim que eu construí essa apuração, você pode acreditar em mim por causa disso, disso e disso, né? Tem um caráter educativo, né, no que a gente faz. Aí eu acho que a gente precisa nos conscientizar para educar o outro, nos conscientizar da realidade das ferramentas com que a gente lida diariamente, né? De como faz aquela notícia e como você pode levar isso para o seu espectador, seja no rádio, na televisão. Então, não faz mal você dar nome para sua fonte, você dar cara para sua informação. Tem uma escola, né? Aí eu estou falando de uma maneira irônica, do momento que se chama fontismo, né? Bem irônica, né? Que é dizer, fontes me disseram, interlocutores, aliados, e às vezes, quando você olha, sem miopia aqui, ó, tirar até o óculos, quando você olha melhor a informação, você observa que não tem informação ali sensível o suficiente que justifique uma fonte off. Absolutamente não tem. Mas como existe um glamour criado, e aí como a gente fala, balão de ensaio. Como existe um glamour criado pelos próprios jornalistas e incutido na cabeça do espectador, que às vezes o espectador também é um político, é um assessor parlamentar, e a população como toda acaba achando que fontes disseram. Tem pessoas na população que já falam, gente, que fonte? De onde vocês tiraram isso? De tamanha a inconformidade com essa situação de você não dar cara para a sua informação, cara e crachá, para passar a ideia de que é um furo ou uma grande informação, você torna os sujeitos da frase, os sujeitos da informação ocultos, né? Disseram, falaram, quem? Fontes, interlocutores, auxiliares. Em alguns momentos, esta muleta se faz necessária, porque você tem um compromisso com a sua fonte de mantê-la sob sigilo. Aí é diferente. Um político que não quer mostrar a cara, um auxiliar de fato com trânsito no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e que te entrega uma informação e que não pode mostrar a identidade dessa fonte. Aí é uma questão de respeito e faz parte dos pilares do nosso jornalismo, que é a confidencialidade da fonte. Eu observo que cada vez mais o público está prestando atenção e se dando conta que esta ferramenta da confidencialidade da fonte está sendo mal utilizada. Quando você usa algo legítimo de uma maneira errada, você distorce o certo. Então, em muitos momentos, você precisa de fato dizer que fontes me disseram, aliados, auxiliares, mas em tantos outros, e nesse jornalismo imediato ou oco, imediato é o certo, né? O jornalismo que a gente sempre aprendeu, mas nesse jornalismo de agora, da embalagem e não do presente, você observa que as pessoas utilizam fontes, disseram, auxiliares, e o que vem no restante da frase não tem a menor importância.
Vou te dar um exemplo. Recentemente eu vi uma reportagem sobre uma análise da oposição por ela mesma, o que fez em 2023 e o que esperava em 2024. Então tinham frases do tipo: fomos muito estratégicos, nossas ideias deram muito certo, e em 2024 seremos ainda mais aguerridos, dizem fontes. Qual a necessidade de você atribuir uma frase que é elogiativa à oposição sem dar cara a estas pessoas da oposição? É para criar um clima, um pseudo-clima de bastidor nas reportagens que não existe. E aí eu volto, remeto àquela ideia do presente com uma linda embalagem, um lacinho, dois lacinhos, e quando você abre, não tem notícia, não tem nada dentro deste presente a não ser a embalagem. Existem alguns termos, e aí é a hora em que aqueles influencers, as pessoas não formadas em jornalismo, colocam em prática sua capacidade intelectual de ver quais são, então, as marcas do jornalismo. Falar de fontes, falar de pessoas, falar de eventos históricos, como se lá estivesse, mas estas marcas, quando feitas de maneira legítima, para mim, é o bom jornalismo. Porque vai ter dia do jornalismo declaratório, vai ter dia do jornalismo agenda, outros do jornalismo analítico, outros do jornalismo social, que é aquele despreocupado com questões políticas necessariamente e pensando só no povo, na prestação do serviço. Vai ter dias para todos os tipos de jornalismo, se não todos eles num dia só. Mas você parte da verdade, da informação verdadeira, para entregar a notícia, o presente completo, o presente cheio. Mas existem pessoas que eu acho que são estelionatárias da notícia, que pegam então essas marcas, que são marcadores do jornalismo, do jeito de falar, e repetem isso nas fake news, ou repetem isso no jornalismo mal feito, que aí às vezes é uma responsabilidade de quem não é jornalista e às vezes também de pessoas que estão lá na nossa formação, saíram às vezes até da faculdade que a gente fez, mas fazendo um jornalismo que não presta, que é um jornalismo oco, que é um jornalismo de aparência, de vou falar assim porque sei que vai passar a impressão de que foi uma apuração, de que foi um bastidor. Não é, gente. Caiam na real. Não é. Perfeito. Basília, tem algum exemplo de uma cobertura sua que você tenha gostado muito, uma cobertura ou uma entrevista que você tenha feito que você gostou muito? E aí queria que você falasse um pouquinho até assim do preparo, do desenrolar, né? E por que que ela te marcou. Bom, uma das entrevistas da minha carreira que eu mais gostei de fazer foi com o ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje decano da Corte, Gilmar Mendes, que aconteceu aqui em Brasília, em uma casa pessoal, né, uma casa dele, né, uma casa de representação que muitos políticos usam aqui na capital federal, né, uma casa para mostrar para os outros. Esta específica tinha muitas características familiares, os bichinhos, né, os animais que ele cria estavam nesta casa, cachorro, pássaros, né, são detalhes assim que enriquecem a imagem da entrevista. Então, não foi uma entrevista feita numa casa de representação ou uma entrevista feita numa casa comum, né, uma casa mais quadradinha ou no gabinete do ministro. Foi feita num acolhimento de uma casa, como se fosse uma casa de campo, né? Mas como a gente está em Brasília, não era no campo, era aqui mesmo no Distrito Federal. Em que eu consegui encontrar alguns quadros que ele deixa na parede dele com charges de brincadeiras, de críticas que são feitas a ele, ministro, em vários jornais, e que, ao contrário de deixá-lo chateado, ele passa incólume, ou dentro do possível, sem sentir o calcanhar apertar,
Ele retira aquelas imagens, coloca em quadros e ostenta em sua parede. Qual é a principal crítica contra o ministro? A liberação de alguns presos, que ele pontua dentro do devido processo legal, ele autorizou a soltura de algumas pessoas. Vários juízes passam por esta crítica, muitas vezes de maneira correta e outras de maneira abusiva, né? Ou não factual, né? Longe da verdade. Ao contrário de se ver naquelas críticas, de se sentir mal com aquilo, ele achou graça de muitas dessas ironias e transformou aquilo numa coletânea, uma coleção de charges que ele deixa nas paredes lá dessa casa. Isso deu um clima diferente à entrevista. E era uma entrevista para falar sobre a conjuntura, o governo do momento, algumas decisões que estavam prestes a serem tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da anulação de algumas decisões em virtude da Lava Jato. Então, você coloca a fonte, e aí o Gilmar Mendes é um exemplo. Eu sempre gosto de fazer entrevistas, mesmo que seja no gabinete, mas tentando gerar um ambiente não é necessariamente de informalidade, mas um ambiente que deixe a fonte à vontade para que ela fale. Isso não é chapa branca, pelo contrário, é quase que uma estratégia psicológica de você deixar a fonte se sentindo segura o suficiente para dizer o que ela quiser. E aí ela acaba falando o que você quer, como antecipando anúncios, dando opiniões que ela falaria com um amigo ou com um auxiliar mais próximo. Ela está ali na frente da câmera e ela se sente tão à vontade para falar, e isso depende, claro, de tempo, de jeito de fazer a pergunta, e que sai sempre notícia. Eu fico muito feliz por isso. A notícia começa já a partir do quadro da entrevista, de você ver aquela pessoa com semblante de, opa, vou falar para o público. Não é de apreensão, né? Não é de desconfiança sobre a imprensa, porque também tem vários políticos que têm os jornalistas como inimigos. Então, você conseguir trazer políticos que estão nas suas redes sociais agredindo jornalistas, né? Ou o jornalismo, conseguir trazer políticos para o centro de uma entrevista em que ele fala, isso, ao meu ver, e não sou só eu que faço isso, é meritoso da nossa profissão, porque ali ele vê que não está frente a frente com o inimigo, ele está frente a frente com um profissional que quer notícia. Então, ele vai falar A e eu vou responder o que eu quiser, de A a Z. Pode ser dentro do A, porque ele respondeu algo que eu acho que é importante. Pode ser uma outra opção de resposta ou de contra-resposta para que ele vá mais a fundo nas informações. Eu destaquei aqui, então, essa entrevista com o Gilmar Mendes, que foi uma entrevista 1 a 1, na casa do ministro aqui em Brasília, num ambiente de muita naturalidade, em que ele não estava togado, não havia uma preocupação com as luzes, e ele pôde dar opiniões naquele momento sobre o governo da época e também sobre a Operação Lava Jato. Foi muito importante essa entrevista para o meu veículo de comunicação, porque mostra várias coisas. Mostra o nível de credibilidade do jornalista, do veículo, este acesso. Então, isso é uma parte da entrega da notícia, né? Não adianta só você mostrar isso todo lado do ministro, tem que saber o que vai sair da entrevista. Isso é uma parte da entrega da informação. O espectador vê que, poxa, fulano de tal ou veículo tal conseguiu trazer esta fonte para um ambiente como esse, conseguiu marcar essa entrevista. Aí é como se fosse uma isca, né? Isso chama atenção, a pessoa vai parar e vai prestar atenção na frente da TV, no caso, que é a mídia que eu faço hoje.
a partir daí você tem que seguir com uma boa exibição, né, de ideias, de perguntas, de proposta. Ou então a entrevista vai ser tão somente uma foto bonita com o Gilmar na casa dele. E não era isso que eu queria entregar. Eu queria entregar o pacote completo, que é aquele pacote com a linda embalagem, os lacinhos e o conteúdo. E Basília, para a gente ir encerrando também, né, queria que você falasse um pouquinho, acho que uma pergunta até que a gente trouxe no congresso da GEDUCA, que é: a educação midiática vai salvar o jornalismo? Diante de tudo que a gente tem de fake news, desse cenário de polarização, né, como é que a gente traz de volta, não sei nem se é trazer de volta, né, não sei quando houve uma credibilidade 100% jornalística, né, acho que nunca houve esse tempo, mas como que a gente valoriza o nosso trabalho, né, o papel da educação midiática nisso, e como é que você vê assim, o futuro, né, do jornalismo? Eu acho que o jornalismo bem feito é aquele que pode ser feito on e offline. Então, tudo que a gente considera certo no fazer TV, fazer rádio, fazer impresso, deveria ser aplicado também no fazer jornalismo online. Qual a dificuldade? Por que a falsa percepção de que na internet você pode ir além do que está na lei, fazer coisas que você não poderia fazer nos outros tidos meios tradicionais de jornalismo? Compreendo que quando até nós, na academia, na própria faculdade, passamos a estudar mais as novas mídias, esse termo, ele precisava existir para explicar aquela nova categoria de plataformas que estava apenas surgindo. Aquela nova categoria estava apenas surgindo. Mas os pilares do bom jornalismo, do jornalismo isento, do jornalismo informativo, do jornalismo feito por razões jornalísticas, isso não muda. Você pode até amanhã inventar um outro jeito de fazer jornalismo. Já imaginou? Depois do impresso, depois do rádio, depois da televisão, depois da internet, uma outra geração que a gente não sabe hoje de fazer jornalismo. Para essa outra geração também deveriam valer os mesmos pilares que ostentaram as demais categorias. O novo jornalismo que a gente aprendia, ainda aprende com essa expressão na faculdade, já é o velho. O novo jornalismo só é o canal pelo qual o jornalismo chega, mas o fazer jornalístico deveria ser um único só, esse centro, né, esse núcleo do que é o bom jornalismo. E que, infelizmente, a gente vê que tanto jornalistas formados como pessoas que acreditam que estão fazendo jornalismo nas redes sociais, vêm com pouca atenção. Fazer fofoca, espalhar notícias erradas, usar a plataforma jornalística para atentar contra reputações alheias. Eu até entendo a dinâmica do ser mais formal e ser mais informal, de fazer uma brincadeira, para tentar suavizar a notícia, né? Não estou falando de exemplos radicais de você rir para uma notícia de morte, não é isso. Mas eu entendo que a técnica do falar, ela pode ser explorada de uma maneira que abrace todo mundo, né? As pessoas não precisam sair chorando vendo a TV. Mas criar uma ilusão a partir da notícia, para mim, evidencia o mau jornalismo. Você dar bastidores que são falsos, não têm importância, são o subproduto, nem sei se é um subproduto, é o que nem deveria estar na notícia. Porque existe a notícia principal, existe a notícia secundária, que poderia ser o subproduto, mas quando você dá algo que você prioriza algo que não é jornalístico, prioriza algo que não tem relevância, não faz a menor diferença na vida das pessoas,
você não está fazendo jornalismo. Você está pegando o lixo, não está pegando a informação. Isso Joia. me incomoda tanto, Mariana. Por isso que em alguns momentos, assim, parece que eu tô num divã, né, terapêutico. Porque como nós estamos aí, eu tô mais de 16 anos. Então eu já fui a jovem que saiu da faculdade sem saber nada. Eu já fui a iniciante que queria fazer tudo. Eu já fui a jornalista de achar, meu Deus, eu não sei fazer nada mesmo. Aí tem uma hora que você tem que ver e valorar as coisas que você faz, valorizar as coisas que você já fez, que você sabe, as etapas que estão sendo construídas. Assim como eu tenho um imenso respeito pelos jornalistas que são mais antigos, né, jornalistas que são mais experientes do que eu. E eu acho que somente essa conscientização de que a gente se constrói profissional, que as pessoas, ao contrário do que o slogan de muitas faculdades dizem, as pessoas não saem da faculdade profissionais de competência. Elas podem sair pessoas bem intencionadas, mas profissionais de competência, isso vai depender do que elas serão de fato na profissão. E às vezes elas são rasas. Às vezes elas são porque são rasas, ou elas aprenderam que sendo pouco completa, sendo pouco vale. E isso é uma coisa que me revolta, assim, e me entristece, porque eu tô vendo que à medida que as pessoas vão fazendo jornalismo com base em questões não jornalísticas, então você está matando a nossa profissão. É autopredatório também. É autodestrutivo, essa expressão que eu usei também para falar sobre o 8 de janeiro. Você está atentando contra o que é seu, contra o que caracteriza a sua profissão. O jornalismo de conteúdo, de relevância, de imeditismo, mas também de ineditismo, e é um jornalismo sólido, dá para confiar, dá para aprender a partir daquelas frases. Vou assistir esse comentário porque eu aprendo alguma coisa depois que essa pessoa fala. Vou ver esta notícia porque eu estou muito curiosa em relação a isso e agora eu vou saber o que está acontecendo lá em Brasília. Isso não está na maquiagem. Isso não está num tom de voz, aí falando da rádio, né? Um tom de voz mais sexy. Isso não está no seu amigo de WhatsApp ou naquela live que você fez no Instagram. Seria muito bom se a gente conseguisse levar esse jornalismo feito antes das novas mídias, se a gente conseguisse levar esse jornalismo para as novas mídias. Fazer o velho novo. Aprender que o novo é feito de coisas velhas também, desses pilares que vão acompanhar o bom jornalismo ou o jornalismo. Não deveria existir um mau jornalismo. Vão acompanhar o jornalismo para a vida toda, ou pelo menos, vou até usar, para a vida toda, ou pelo menos enquanto ele existir. Porque à medida que a gente se abre para outras propostas não jornalísticas de fazer jornalismo, é isso aí. A gente está acabando com o jornalismo, concordando com quem não quer profissionalizar o jornalismo. Acha que é só você botar uma câmera, ligar uma luz e pronto. Você já é um comunicador. Falar bem não precisa nem de formação, você já está levando a notícia. Tem uma coisa que eu falo em muitas das minhas análises, que boa parte das confusões, disputas, conflitos que a gente tem hoje vem da falta de conceituação das coisas. Quando você entende o que é cada coisa, que A é A, B é B,
fica mais fácil você apontar o que está certo e o que está errado. Mas hoje a gente tem um problema de conceito. A gente não sabe o que é informação, a gente não sabe o que é a notícia. Em alguns momentos a gente não sabe, eu estou falando do público até, nem o que é o jornalista. Eu estava assistindo aquele jornalista disse tal coisa e nem era um jornalista. E aí, quando a gente olha para a televisão, para as redes, está tendo uma mistura do que é ser repórter, apresentador, analista, comentarista. Então, tem uma hora que vira uma ciranda em que todo mundo faz tudo. Não, nunca foi assim. E para a gente continuar tendo jornalismo, nunca será. O que diferencia de um profissional é um profissional com um bom repertório, como que a gente chama? Um profissional eclético. Tudo bem, você tem um jornalista que faz muitas coisas, mas quando você está vendo um produto em que o jornalista que faz a brincadeira, o jornalista que faz a informação séria, o jornalista que apresenta, que chama o repórter, é o jornalista que traz uma contextualização dos fatos, é o jornalista que também é o personagem da notícia. Isso aqui, para mim, não é evolução. Isso aqui, para mim, é precarização da profissão, né? Que você está acumulando muitas funções numa pessoa só, num profissional só. E a gente não pode aceitar isso. É diferente da pessoa ser um bom jogador e que você pode utilizar em diferentes posições no campo. Existem goleiros que fazem gol. E existem goleiros que só sabem pegar a bola. Você colocar o jornalista para fazer todas as posições no campo diariamente e achar que isso é natural, você está acabando com o jornalismo. Está acabando com o jogo, porque vai levar aquele profissional num nível de esgotamento e até de baixa estima, porque uma hora ele vai se dar conta que não consegue fazer, porque ele não foi feito para ser o goleiro que faz gol. Ele é o goleiro que pega as bolas, que evita o gol do time adversário. Ele não é o goleiro que vai sair da trave e sair correndo para dar um chute e ainda conseguir voltar para o outro lado do campo. É humanamente impossível. E eu acho, tá? Não sei se é uma fase minha, que um grupo aí de jornalistas já se deu conta disso. Talvez o mercado esteja sendo inundado de pessoas que ainda vão aprender, mas já tem um grupo aí de jornalistas mais conscientes e que até nos estudam. Existe aí um grupo de jornalistas mais conscientes que já se deu conta destas impossibilidades e que quando você compromete alguns limites, você deixou de fazer o jornalismo. Então, você está colaborando com quem quer o fim da profissão, como vários políticos que vão para as redes sociais e falam mal da gente. Uma frase muito comum em algumas das minhas análises. Às vezes eu falo assim, esses políticos, não é que eles não gostam dos jornalistas, eles queriam ser exatamente os jornalistas. Observa a caracterização, observa o visual que eles levam para essas redes sociais. Sentados em uma bancada, um microfone com a logomarca das suas empresas, do que representam. Para um espectador desatento, parece até um jornalista falando. Se ele passar e olhar, passar e não prestar real atenção. A estética é jornalística, mas não se está fazendo jornalismo ali. A frase é essa. Olha, fechei 2023 com essa frase. Eu quero seguir a vida fazendo jornalismo com base em fatores jornalísticos.